Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e nós seguimos a nossa reflexão, nosso resumo do livro Carla Cutts, Sua Vida, Seu Exemplo, Seus Milagres, publicado pela minha Biblioteca Católica, sobre o santo Carla Cutts. Esse capítulo é o capítulo 12, Se o Grão de Trigo Não Morrer, é o título do capítulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece logo no pós-morte do Carlo. Então, na manhã do dia 12 de outubro, o hospital de Monza, onde ele faleceu, autorizou os pais a levarem o corpo para casa. Então a empresa funerária foi lá no hospital, preparou o Carlo para o translado e seu quarto foi o lugar onde colocaram o corpo. Algumas pessoas colocaram o corpo deitado na cama, como é costume lá de lá, e algumas pessoas afirmam ter sentido perfume de lírio no quarto dele nesse dia. As visitas começaram sem demora, a notícia da morte dele se espalhou rapidamente pelo bairro, pelos colegas de escola, etc. Muita gente ficou muito constornada com a notícia. Muita gente desejava ver o Carlo. Né? Uma das parábolas preferidas dele, do Carlo Cutts, era aquela do grão de trigo. Né? Se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. E é isso que acontece. Né? Depois que o Carlo morre, começam a aparecer muitos frutos da sua vida. E basicamente é isso que a gente vai ver a partir de agora nesse vídeo, também nos próximos dois vídeos que a gente vai fazer para terminar essa série. Os agentes funerários foram lá preparar o corpo de Carlo para levar para o caixão. A mãe de Carlo evitou vê-lo entrar no caixão, preferiu esperar do lado de fora. E, claro, né, imagine só, nem dá nem para descrever aqui num vídeo o sofrimento de uma mãe, né, para perder o filho único assim e ver o corpo sendo preparado para ser enterrado. Por outro lado, né, ver seu filho com um terço na mão fez com que ela lembrasse da vida dele, tudo que ele passou e daquele pressentimento que ela teve lá em Chartres, de que seu filho morreria em breve. O caixão de Carlo desceu para o carro fúnebre, que ia levá-lo para a igreja paroquial, onde aconteceu o velório, a continuação do velório. Seus pais foram para lá, né, e perceberam que tinha muita gente. Não, a igreja ficou lotada de gente lá de fora, gente que os pais não sabiam quem era, gente era morador de rua, era gente aleatória, aparentemente aleatória, mas eram as pessoas com quem Carlo falava, como passava na rua, que ele ajudava, etc, etc. A família não tinha noção do tamanho daquilo que Carlo fazia, né? Isso é muito interessante. Ou seja, com o que ele era conhecido das pessoas. E imagine só, uma família muito rica, muito reservada e tanta gente assim, né? No velório lá na igreja, né? De Santa Maria Segreta. Depois foi levado o corpo para o cemitério de Ternengo, onde colocaram o corpo de Carlo na tumba da família, enquanto não ficava pronto a tumba em Assis, que a família já tinha mandado preparar, né? Como o Carlo tinha pedido. E começou a virar uma peregrinação de gente lá, né? Para visitar, para rezar, etc. A missa de corpo presente, né? Que era pouco eu não falei, mas teve uma missa de corpo presente e terminou ao meio-dia, né? Então deve ter sido 11 horas, provavelmente.
lá no túmulo em Assis, a família mandou fazer uma escultura da Pietà, de Nossa Senhora da Piedade, que é a Nossa Senhora com Jesus morto. Um pouco depois da morte de Carlo, o pároco da paróquia dele, o Monsenhor Gianfranco Poma, visitou a família, levou junto o Nil, que era o sacristão, que era originário do Sri Lanka. E esse Nil deu um testemunho muito bonito acerca do Carlo, né? De como o Carlo era uma pessoa impressionante, o seu comportamento, a sua oração, o sorriso, etc. E esse testemunho é um sinal, um símbolo, de certa maneira, de tantos outros testemunhos que a família foi percebendo e recebendo, né, quando foram vendo a grandeza, né, de certa forma, das virtudes do filho, que afetava muita gente, que eles não tinham nem noção, né? O pároco também comenta, né, com a Antônia, que só descobriu que o Carlo era de uma família muito rica quando leu o obituário no jornal, né? Ou seja, também era a simplicidade, né, deles, né, do Carlo e tal. Não tinha aquela coisa, né, de se mostrar e tal. E, enfim, né? Esses foi basicamente, né, os acontecimentos do velório. E no próximo capítulo nós vamos falar, né, esse capítulo 12 é o menor capítulo do livro. No capítulo 13 nós vamos falar mais sobre os milagres, esse é um capítulo um pouco mais longo. Né? Daria até para juntar os dois vídeos, mas eu vou respeitar a estrutura do livro. Então, a gente viu a morte dele no vídeo passado, nós vimos os procedimentos ali de velório e de enterro e o início ali da fama, por assim dizer, de santidade do Carlo. E agora, no próximo vídeo, amanhã, vocês vão poder ver o capítulo 13. Vou te enviar muitos sinais. Deus te abençoe.